Queridos, diz assim a palavra do Senhor, Tiago capítulo 3, do verso 2 até o verso 4. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos os freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala comigo, Deus, fala conosco, Pai, fala aos nossos corações, Pai. Deus, mostra, Senhor, a tua vontade para cada um de nós. Deus, que tu possa abrir o nosso entendimento para compreender a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. A palavra tem poder. Amém? Já ouviram falar disso? Já ouviram, né? Todos nós já ouvimos que a palavra tem poder. E de fato, a palavra tem poder. Queridos, antes de eu falar da palavra de Deus especificamente, eu queria falar um pouco sobre ciência com vocês. Durante algum tempo nós ouvimos falar que o cristianismo era para os ignorantes. Não é isso, Flavião? Né? Os jovens há mais tempo lembram disso, né? As pessoas falavam que somente pessoas sem conhecimento, pessoas leigas, é que seguiam o cristianismo. O próprio Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, que era a droga, né, para entorpecer, para enganar as pessoas. E a gente ouviu muito sobre isso. E antes de falar especificamente sobre o poder da palavra na Bíblia, eu queria falar com vocês sobre o que diz a ciência. O que a ciência fala em relação ao poder da palavra, em relação àquilo que ela pode trazer como efeitos na nossa vida. Eu estava lendo um artigo muito interessante sobre uma psicóloga canadense que é PhD em neurociência. E ela fala sobre o poder da palavra e em relação também àquilo que, as ações que a palavra nos causam, né? Quais são os resultados da palavra. E essa canadense, a Lisa Feldman, ela é uma das pessoas que, os artigos científicos, né, são lidos exatamente porque ela fala sobre a palavra. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que ela fala na obra 7 lições e meia sobre o cérebro, que ela cita esse poder da palavra. Ela diz o seguinte, olha que coisa interessante: uma palavra gentil pode acalmá-lo como quando um amigo lhe elogia no final de um dia difícil, e uma palavra odiosa pode fazer com que o seu cérebro preveja ameaças e inunde sua corrente sanguínea com hormônios, desperdiçando recursos preciosos de seu orçamento corporal. Olha que coisa interessante. Diz que uma boa palavra pode te acalmar, um elogio, ou se de repente você recebe uma palavra que é odiosa, ela vai fazer que também o seu cérebro entenda como uma ameaça. E ela continua falando, e ela diz que o poder das palavras sobre a sua biologia pode abranger distâncias. E aí ela cita um exemplo aqui, ela diz assim: posso mandar uma mensagem de texto com as seguintes palavras: eu te amo. Vou enviar essa mensagem daqui para uma pessoa que está longe. E ela diz que essa pessoa ela pode se emocionar ouvindo isso. E ela diz também uma outra questão, né? Que se de repente eu digo para uma pessoa uma mensagem ambígua, uma mensagem com duplo sentido, e eu falo para ela o seguinte: sua porta está trancada. A pessoa começa a se desesperar, a ficar preocupada: será que eu fechei a porta? Será que eu estou correndo perigo? E ela começa a falar sobre essa questão da importância da palavra. Queridos, mas é impressionante porque a palavra de Deus, isso que a ciência descobriu agora, né, descobriu nos últimos 2 séculos, a palavra de Deus ela já havia revelado isso há mais de 3.000 anos, né? Em Salomão, por exemplo, disse, né, em Provérbios 15, verso 1, que a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, da maneira em que você tratar as pessoas, elas vão ter uma reação diferente. A palavra de Deus já nos dizia isso, e ela cita sobre essa questão de como as regiões do cérebro são influenciadas por aquilo que a gente ouve e por aquilo que a gente diz. Ela vai dizer aqui em uma outra citação o seguinte, que o poder das palavras não é uma metáfora,
está na fiação do nosso cérebro, como se fosse uma ligação mesmo, né? Uma ligação elétrica. É o que ela chama de uma rede de linguagem, né? Uma ligação que vai fazer com todo o teu corpo a partir daquilo que você recebe no seu cérebro, da informação que você acaba recebendo. E ela vai dizer que as palavras, então, são ferramentas para regular os corpos humanos. E essa verdade bíblica revelada, né, a Salomão revelada a Tiago também, né? Tiago recebeu essa revelação de Deus aí há mais de 2000 anos, exatamente daquilo que ela está dizendo, que a palavra ela tem poder de influenciar nossas vidas, de influenciar aquilo que nós fazemos, de determinar as nossas ações. E essa palavra de Deus, ela é testificada pela ciência, ela é confirmada pela ciência. Tem uma neurocientista brasileira, a Rosana Alves, ela também, né, estudou neurociência, ela tem 3 pós-doutorados, e ela fala exatamente sobre isso. Ela diz que a ciência, ela é evidenciada por aquilo que diz a palavra de Deus, e que a própria ciência evidencia Deus. Essa mulher, ela teve um problema sério de visão, e quando ela era criança, ela, por conta de um sarampo, ela acabou tendo baixa visão. E quando a gente faz aqui na igreja, né, essas apresentações aqui, ela fala até da época que se fazia jogral, né? Então, ela disse que ela não conseguia fazer porque ela não conseguia ler. E os pais dela chegaram para ela e disseram o seguinte: não, você tem um poder extraordinário de memorização, você é muito boa nisso. E ela disse assim que ela começou a acreditar nisso, e ela começou a reagir dessa forma, tanto que ela conseguiu tantos títulos, né? Conseguiu tantas coisas aí no campo da neurociência. E ela fala que ela acreditou nisso, e ela começou a fazer exatamente isso. Os pais dela liam, e ela fazia apenas, ela memorizava e repetia aquilo que ela tinha memorizado. E ela acabou conseguindo, de fato, alcançar esse poder de memorização que simplesmente ela ouviu que ela tinha. Ela disse: eu nem tinha tanta capacidade para isso, mas eu acreditei nisso. Então, são palavras que mudam a nossa vida. Queridos, e quando nós citamos palavras para as pessoas, quando nós falamos coisas, essas palavras vão influenciar diretamente, vão mudar, muitas vezes, a maneira dela pensar, a maneira dela agir, e o nosso próprio corpo, conforme diz aqui a ciência, ele é afetado por aquilo que ouvimos, e por aquilo que dizemos também. Então, é importante que a gente tenha essa convicção, né, que as palavras, elas geram reações, geram emoções, sensações boas ou ruins. E de que maneira nós temos usado a palavra? De que maneira nós temos utilizado essa palavra? Nós sabemos que a palavra ela tem poder de produzir vida e produzir morte, inclusive doenças. Em parte do artigo também dessa doutora Lisa Feldman, ela fala o seguinte, que quando alguém sofre, né, algum tipo de agressão, insulto, algum tipo de agressão verbal, durante algum tempo isso vai fazer com que essa pessoa comece a adoecer, comece a ter problemas sérios, exatamente porque ela absorveu aquelas agressões. E a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 18, 20 e 21, que as palavras sábias saciam como uma boa refeição, e as palavras certas dão satisfação, e a língua tem o poder para trazer a morte ou a vida, e quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Isso é muito sério, queridos, isso é muito sério, a maneira com que nós utilizamos as palavras, e como que nós temos utilizado, como que nós temos falado, né, para as pessoas, para nós mesmos, quais são as formas, né, que nós temos colocado. E há situações em que as pessoas utilizam as palavras apenas para magoar, para trazer morte, né, trazem palavras duras, maldizentes, só se lamentam, né, e são situações em que a gente até se sente mal, né? É muito ruim você estar do lado, estar conversando com alguém que só se lamenta, que nunca está bom, né? Tem pessoas que têm também a palavra viciada, a palavra já está viciada no sentido de reclamar, de criticar, em que todas as coisas que acontecem parece que nunca está bom para ela. Então é preciso que a gente tenha uma reprogramação da maneira que a gente fala, da maneira que a gente pensa, para que nós possamos agir de outra forma. E a Bíblia nos ensina algo muito importante sobre a bênção, né? Para a gente abençoar as pessoas e não amaldiçoar, né? Fala para que nós possamos, de fato,
a abençoar inclusive aqueles que nos perseguem. A Bíblia nos ensina isso e nos ensina também que a nossa boca ela deve jorrar apenas bênção e não maldição. Ainda no texto de Tiago, no capítulo 3, do verso 9 ao 12, quero que você acompanhe na sua Bíblia agora, ele fala sobre isso, sobre a importância de nós bendizermos, de nós usarmos os nossos lábios para abençoar. Tiago capítulo 3, a partir do verso 9, ele fala: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Nós fomos chamados para abençoar as pessoas, para abençoar a nossa vida, para abençoar o nosso trabalho, para abençoar tudo aquilo que nós colocamos as mãos. E às vezes a gente nem se percebe por conta das preocupações da vida e até da insatisfação com alguma situação que a gente está vivendo, né? E a gente começa a amaldiçoar, né? Amaldiçoar o trabalho, amaldiçoar a nossa própria vida, a nossa família inclusive, né? Parece estranho a gente falar isso para um cristão, mas a gente acaba fazendo isso. Precisa cuidar muito com os nossos lábios, né? A Bíblia diz aqui em Romanos 12, verso 14: abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas ore para que Deus os abençoe. Lucas 6, 28 diz assim: abençoe os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Então nós precisamos abençoar nossa família, abençoar nosso trabalho, nossos filhos. Aqui não é aquela teoria, né, ou aquilo que se chama de convicção positiva, em que as pessoas, né, começam a repetir uma determinada palavra para que aquilo aconteça. Não trata-se disso. Não tem relação com aquelas palestras de autoajuda, nem com essa nova teologia do coaching, que utiliza também essa repetição de palavras. Não é isso, mas exatamente a palavra de Deus, que é testificada pela ciência, da maneira que nós utilizamos a palavra para abençoar, para falar coisas, né? De que maneira nós vamos influenciar o comportamento das pessoas e o nosso próprio comportamento, porque o cérebro ele vai absorver aquilo que a gente ouve, ele vai absorver coisas boas ou coisas ruins, né? É tão bom a gente ouvir um elogio, né? É legal quando a gente ouve alguém falando algo para a gente, né? Que a gente está bem, né? Está bem vestido, está bonito, pelo menos serve para que a gente se sinta bem, e aquilo nos traz algum tipo de sentimento de alegria. Então, que a gente possa abençoar as pessoas, que a gente possa de fato usar os nossos lábios de uma maneira sábia, para abençoar as pessoas. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa. Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é o próprio Deus, e ele estava no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis 1, quando o Senhor fala, né, ali para que haja luz e haja firmamento e todas as coisas possam surgir, que no princípio, né, Deus criou todas as coisas, do nada, a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus estava ali, porque ele é a própria palavra de Deus, ele é o verbo de Deus que se fez carne. E a gente precisa compreender aquilo que está em Hebreus 4, verso 12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante, né, do que qualquer espada de dois gumes, né? Ela também penetra alma e espírito, né? E ela pode também dividir juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando nós usamos essa ferramenta poderosa, que é a palavra de Deus, e nós lançamos ela sobre as pessoas, sobre a nossa vida, ela tem um resultado. Ela tem um resultado porque a própria palavra nos garante isso, né? Ela tem esse poder de transformar as situações. Isaías, capítulo 55, quero que você acompanhe na sua Bíblia, fala exatamente sobre isso, né? Sobre o poder transformador da palavra de Deus. Quando nós lançamos a palavra, ela não volta vazia,
né? Nós já ouvimos muito sobre isso. E quando nós lançamos a palavra de Deus, ela vai prosperar naquilo para qual ela foi enviada, né? Para aquele propósito qual ela foi enviada. Isaías 55, verso 10 e 11, fala assim, diz a palavra do Senhor: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Essa é a palavra de Deus. Ela vai atingir um propósito, seja um propósito de bênção ou de maldição. Ela vai ter um resultado, porque a palavra ela é uma semente lançada. Ela é uma semente que é lançada e ela vai brotar, ela vai dar um fruto, e que esse fruto seja de bênção para as nossas vidas. Sem dúvidas, há o poder na palavra de Deus, há o poder nas palavras, mas existe algo ainda muito fundamental. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos não só saber que ela tem poder, mas obedecer aquilo que ela diz. Obedecer os mandamentos do Senhor. Em Deuteronômio 28, o Senhor fala sobre diversas bênçãos que nos atingirão, mas se nós ouvirmos a voz do Senhor e seguir os seus mandamentos, se nós obedecermos, não adianta eu simplesmente lançar uma palavra e não obedecer aquilo que diz a palavra de Deus, não vai acontecer nada, não vai ter nenhum tipo de reação no sentido daquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquelas bênçãos. E é importante também entender, queridos, que a nossa linguagem, nós fomos chamados para utilizar uma linguagem boa, uma linguagem que abençoa as pessoas, uma linguagem de ânimo, que seja útil para as pessoas. E nos diz em Efésios 4, 29, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Queridos, nós temos uma palavra poderosa nas nossas mãos, uma palavra que pode trazer ânimo para as pessoas, uma palavra que pode curar os enfermos, uma palavra que pode restaurar aquele que está deprimido, uma palavra que pode dar ânimo àquele que está cansado, e nós precisamos utilizar, nós precisamos usar essa palavra de forma em que ela possa se tornar uma semente nas pessoas, uma semente para os nossos filhos, para a nossa família, para todos aqueles que estão ao nosso redor. E é importante também a gente entender que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, seja bom ou seja ruim. A gente está semeando de que forma, né? De que maneira nós temos falado, de que maneira a gente tem colocado as palavras, como nós temos falado com os nossos filhos, marido e mulher, né, entre o cônjuge, como é que tem sido, como é que você tem falado, né, com a sua esposa, com seu marido, e será que você tem falado coisas que não deveria falar na frente dos seus filhos, porque eles estão ouvindo aquilo ali também. Então, que a gente possa meditar nesse poder da palavra, que a gente possa aplicar isso na nossa vida e ter uma outra maneira de usar essas palavras, que a gente possa usar a palavra para trazer vida, para trazer bênção, para abençoar as pessoas, abençoar a nossa família, para trazer cura, e que seja uma palavra de gratidão, que sejamos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, que a nossa família, que os nossos filhos, que todos aqueles que estão ao nosso redor, ouçam sempre o quanto somos gratos, que eles possam absorver esse estilo de vida, que é a gratidão, grato por tudo que nós temos, por tudo que nós recebemos. Sabemos que sequer somos dignos, né, de ter aquilo que temos diante do Senhor, mas precisamos estar conscientes de que a maneira em que nós vamos colocar as palavras, a maneira em que eu vou falar, ela vai afetar outra pessoa também, e tem uma base científica para isso, né? O nosso corpo, ele vai ser domado, ou ele vai reagir de acordo com aquilo que ele recebeu como informação. Né? Para concluir, a gente vai falar novamente aqui o texto de Tiago, que diz que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito e sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Amém, queridos?